Daniel observava a chuva bater contra a janela, escorrendo como lágrimas. Ele sempre gostou de dias nublados, mas aquela tempestade tinha algo de diferente. A água não parava de cair, como se a natureza estivesse avisando que algo ruim estava por vir. Ele morava sozinho em uma casa modesta, na periferia de uma cidade pequena. Sua vida era rotineira, sem amigos próximos ou família por perto. Tinha se afastado de quase todos ao longo dos anos, carregando consigo o peso de um arrependimento que ele não conseguia esquecer, mesmo sem lembrar todos os detalhes do que havia acontecido. Era por volta da meia-noite quando o telefone tocou. Um toque agudo e irritante que fez Daniel se arrepiar. Ele não esperava ligações, especialmente àquela hora da noite. Ao atender, ouviu apenas um sussurro. "Eu sei o que você fez." Daniel ficou parado, imóvel, com o telefone na mão e o coração acelerado. Antes que pudesse perguntar quem estava falando, a ligação caiu. Por um momento, ele pensou que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, mas algo na voz soava como se fosse alguém de outro mundo, alguém que conhecia seus segredos mais obscuros. Daniel tentou dormir, mas a ligação não saía de sua cabeça. Ele girava na cama, atormentado pela voz que parecia ecoar na escuridão do quarto. A chuva lá fora não dava sinais de parar. Cada gota batendo na janela parecia um aviso de que a noite seria longa. Na manhã seguinte, ele conferiu o histórico de chamadas, mas o número que tinha ligado não existia. Número desconhecido. Aquilo só aumentou sua angústia. Daniel tentou esquecer o ocorrido, mas o incômodo persistia, como uma farpa na mente. Era como se algo puxasse para um passado que ele queria deixar enterrado. Na segunda noite, a tempestade estava ainda mais forte. Os trovões ecoavam como rugidos, e o vento balançava as árvores do quintal. À meia-noite, o telefone tocou de novo. O mesmo toque estridente, o mesmo número desconhecido. Com a respiração pesada, Daniel atendeu. A mesma voz sussurrou do outro lado da linha. "Você se lembra daquela noite, Daniel? A chuva era assim, forte, e você fugiu." Ele sentiu um frio percorrer a espinha. Como aquela pessoa sabia sobre aquela noite? Um fragmento de memória voltou. Ele se lembrou de uma estrada deserta e de faróis de um carro iluminando a chuva. E então, nada. Sua mente bloqueava o resto. "Quem é você?" Daniel perguntou, mas não obteve resposta. A ligação caiu novamente. Daniel sentiu um aperto no peito à medida que tentava revirar as lembranças perdidas daquela noite chuvosa. Ele sabia que algo terrível havia acontecido, mas sua mente parecia bloquear os detalhes mais importantes. A culpa corroía seu coração, e cada tentativa de recordar apenas trazia mais fragmentos confusos. O som de pneus derrapando, a batida surda, a sensação de pavor e os gritos abafados dos amigos no carro. Daniel passou a noite toda tentando montar o quebra-cabeça em sua mente, até que encontrou um diário antigo guardado no fundo de uma gaveta. Nas páginas amareladas, ele havia escrito sobre a festa da noite do acidente, detalhando bebedeiras e piadas, mas não mencionava nada sobre o que aconteceu depois. O diário terminava abruptamente com a frase: "Não posso pensar nisso agora." Tomado por ansiedade, ele decidiu ligar para Leonardo, um dos amigos que estavam com ele naquela noite. O telefone tocou por muito tempo, até que uma voz cansada atendeu. "Daniel, por que está ligando a essa hora?" "Léo", começou Daniel, a voz trêmula. "Você lembra daquela noite na estrada? A chuva, o acidente." Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Finalmente, Leonardo respondeu com a voz baixa: "Nunca mais fale disso, Daniel. O que passou, passou, mas eu estou recebendo ligações. Uma voz me dizendo que sabe o que fizemos. E eu não consigo mais fugir. Preciso entender o que aconteceu." Leonardo soltou um suspiro pesado. "Eu também recebi essas ligações. Não achei que fosse verdade até agora. Mas essa coisa está voltando, Daniel. Está vindo pra gente." Daniel ficou em choque. Não era apenas com ele.
Todos os envolvidos estavam sendo atormentados. A ligação terminou com Leonardo dizendo: "Ninguém pode fugir para sempre. Se a voz começou a te perseguir, já é tarde demais." Com essa revelação, Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A entidade estava vindo e ele não sabia como se preparar para o inevitável. Tudo indicava que o preço por aquela noite finalmente seria cobrado. A cada noite chuvosa, a voz continuava ligando, e com cada ligação, Daniel sentia que a presença por trás da voz ficava mais próxima. Ele começou a ver sombras à distância, pegadas molhadas na varanda, e ouvir passos durante a madrugada. O som da chuva já não era mais tranquilizador. Agora, ele o aterrorizava. Parecia que, a cada trovão, a entidade se aproximava mais, como se estivesse apenas esperando o momento certo para entrar. Certo dia, desesperado, Daniel procurou um antigo amigo que estava no carro naquela noite fatídica. Ao explicar sobre as ligações, o amigo ficou em silêncio e então disse: "Ela está voltando para todos nós. Eu também recebi uma ligação, mas você não pode fugir. Ninguém pode." Na última noite da tempestade, a presença se revelou. Daniel viu, através da janela, uma figura encharcada de pé na estrada, olhando diretamente para sua casa. Era a vítima que eles haviam deixado para trás. Seus olhos brilhavam com ódio, e a chuva parecia se intensificar ao seu redor, como se estivesse viva. A figura começou a caminhar em direção à porta, e Daniel soube que seu tempo estava acabando. Desesperado, ele tentou se desculpar. "Eu sinto muito," ele gritou. "Eu era covarde, não queria fugir." "Waz," a voz sussurrou em sua mente, clara como nunca. "Não basta se arrepender. Você deve confessar." Daniel se viu diante de uma escolha impossível: confessar seu crime e aceitar as consequências, ou ser levado pela entidade para sempre, aprisionado na chuva. Com lágrimas nos olhos e o coração pesado, ele fez a única coisa que podia. Na manhã seguinte, Daniel acordou com a cabeça pesada, sentindo como se tivesse carregado o peso do mundo em seus ombros. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava denso e nuvens escuras continuavam se acumulando no horizonte. Sabia que não tinha outra escolha. A voz queria mais do que arrependimento, queria a verdade. Ele tomou um banho, vestiu roupas simples e caminhou lentamente até a delegacia da cidade. Cada passo parecia arrastá-lo para uma escuridão mais profunda. Na entrada da delegacia, hesitou por um momento, com a sensação de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Era sua última chance de fugir, mas ele sabia que não havia mais para onde correr. Assim que entrou, foi recebido por um policial de expressão confusa. "Pois não? Em que posso ajudá-lo?" perguntou o agente. Daniel respirou fundo e começou a falar. "Eu vim confessar um crime, algo que aconteceu muitos anos atrás." O policial o conduziu até uma sala pequena, onde ele relatou tudo: o acidente, a decisão covarde de fugir e abandonar a vítima na chuva, e o pacto de silêncio feito pelos amigos naquela noite. "Nós deixamos uma pessoa morrer naquela estrada, e nunca contamos a ninguém", finalizou Daniel, com a voz embargada. O policial ficou em silêncio por um momento, anotando os detalhes. Quando terminou, olhou diretamente nos olhos de Daniel. "Essa é uma história pesada. Vamos investigar e comunicar às autoridades. Você sabe que isso vai ter consequências, certo?" Daniel assentiu, sentindo uma mistura estranha de alívio e medo. Finalmente, ele havia contado a verdade. Enquanto era levado para a cela provisória, Daniel sentiu um peso sair dos ombros. Achou que a confissão teria libertado sua alma. Mas, assim que o policial fechou a cela e saiu, o telefone em seu bolso tocou mais uma vez. Ele sentiu o coração disparar. O número desconhecido estava ligando novamente. Com as mãos trêmulas, ele atendeu o telefone. "Alô?" disse, com a voz fraca. A mesma voz sussurrou do outro lado. "Você acha que isso é o fim? Ainda não acabou." Daniel se levantou, sentindo o pânico voltar com força total.
A chuva começou a cair novamente, pesada como antes, como se zombasse de sua tentativa de se libertar. Ele olhou pela pequena janela da cela e viu que a figura encharcada ainda estava lá, na estrada, observando. A entidade o encarava, com um sorriso macabro que parecia dizer: "Nos vemos em breve." A história não havia terminado. Ele não estava livre. A confissão não foi suficiente. Havia algo mais que ele precisava pagar, algo que ele ainda não compreendia. Enquanto as primeiras gotas batiam na janela da cela, Daniel soube que a chuva não pararia tão cedo. O ciclo não havia sido quebrado, e ele continuava preso no pesadelo eterno da culpa e do arrependimento.